Gravação iniciada. Bom dia, estamos retomando a gravação da manhã do dia 1º de dezembro de 2020, reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento, e vamos passar agora, estamos com o tema ITR, vamos passar a palavra para a doutora Ludmila, que com o item 11 da pauta, a gente teve de dar prioridade até alguns processos posteriores que foram priorizados por conta de sustentação oral, agora retoma a ordem da pauta. Então, interessado, Alberto Sebastião de Oliveira. Ludmila, com a palavra, por favor. Obrigada, presidente. É um processo muito simples, igual os demais, discute, a maior parte, que nós julgamos hoje pela manhã, uma discussão só sobre VTN. A impugnação, e antes, uma questão de um cerceamento de defesa, porque o que aconteceu? Na declaração dele de 2011, tinha um endereço X. Depois, esse endereço foi retificado nas declarações dos anos subsequentes, e quando foi enviado o termo de intimação fiscal, foi enviado para o endereço que constava na declaração do exercício de 2010, que é o que nós estamos apreciando aqui, só que o auto de infração ele foi enviado para o endereço correto. Então, há uma preliminar de cerceamento de defesa, um argumento, uma questão de confiscatoriedade, inaplicabilidade de taxa Selic, pedido, de intimação do patrono, e no recurso voluntário, o que ele faz é juntar alguns documentos para comprovar o equívoco do endereçamento desse termo de início da ação fiscal, e ele, salvo engano, ele abandona isso, a tese da inaplicabilidade da Selic, mantém a questão como é que fala? Da confiscatoriedade da multa. Então, eu vou pedir para passar para ler o voto, é só VTN, fiz a ressalva, com relação à intimação, endereço do contribuinte, súmula 110, e eu acabei deferindo a juntada dos documentos que foram apresentados em sede recursal, que são aqueles, basicamente, só para comprovar que a intimação foi mandada para o endereço errado, e uma escritura pública de uma doação, que ali, ao sentir dele, comprovaria o valor do VTN. Quanto à preliminar do cerceamento de defesa, ele afirma que foi entregue um endereço que constava na DITR de 2011, só que ele fez modificações. O que eu coloco, ele pede também um pedido de produção de provas. Vou só passar para lá, então, preliminar de cerceamento de defesa, folha 5, acrescenta ainda seu pedido de produção de provas, que sequer foi apreciado, que comprovaria a afronta ao disposto no inciso 55 do artigo 5º. Conforme o artigo 18 do decreto 7235, em deferir a realização de diligências e perícias que sejam prescindíveis ou impraticáveis, e apenas de forma lacônica diz querer produzir todas as provas admitidas em direito. Apenas, em que pese, então, para que seja a sua pretensão albergada, bastaria apresentar laudo de avaliação do imóvel conforme estabelecido na NBR, com a fundamentação de grau de precisão 2 e com a RT. Então, por essa razão, ainda, com relação ao cerceamento de defesa, ainda que, de fato, tenha sido termo de intimação enviado ao endereço desatualizado do recorrente, não há motivos para a decretação da nulidade do lançamento. Por ser a prova exclusivamente documental, tendo hora recorrente sido devidamente cientificado da lavratura do auto de infração, poderia, sem quaisquer prejuízos, tentado elidir a pretensão fiscal. Então, eu estou indeferindo essa preliminar, apesar de reconhecer que o termo de intimação foi enviado para o endereço desatualizado. Com relação ao mérito, fiz as considerações acerca dos regramentos que regem a matéria. Quando devidamente intimado para apresentação da impugnação, o recorrente foi cientificado que, para reestabelecer o VTN, deveria constar, abre aspas, o laudo de avaliação demonstrando o VTN, ainda que aceita a validade... Ele junta um laudo na impugnação, só que esse laudo não tinha RT.
Aí ele junta a RT só em grau recursal. Ainda que aceite a validade da RT acostada apenas em grau recursal, o senhor perito limita-se a afirmar que, abre aspas, utilizou o método comparativo de dados de mercado, onde tratou a amostragem por análise de regressão. Assim sendo, realizou diversas pesquisas de mercado na região, quando foram pesquisados, diz ele, 45 imóveis. Isso está as folhas 48 e 49 do laudo. Na memória de cálculo dos valores adotados, que está as folhas 60 a 64, verifica-se que dos 45 imóveis utilizados na comparação, apenas os imóveis de número 4, 10, 20, 34 e 45 localizam-se no município de Gouvêia, que é o município do imóvel objeto da autuação. Porém, em relação a estes, não foram juntados quaisquer descritivos que pudessem atestar terem os imóveis rurais características semelhantes aos do objeto da autuação, tampouco documentos aptos a demonstrar seus respectivos valores de mercado, conforme determinado pela NBR, transações, ofertas ou opiniões. Dada a insuficiência do laudo, eu mantenho o arbitramento que foi feito por aptidão agrícola, conforme consta na tela do CIPT, que está as folhas 7. Do pedido subsidiário, ele só fala com relação à vedação do confisco, razoabilidade na fixação da multa e anotação da súmula CARF número 2, então o encaminhamento seria no sentido de negar provimento ao recurso. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a essa questão da estimação, porque ele foi o domicílio, se ele já tinha intimado, já tinha atualizado o preço dele perante a Receita depois daquele ano calendário, parece que deveria ter sido mandado pelo endereço atualizado perante a Receita, né? O que eu pensei foi da questão de não há nulidade sem prejuízo. E, nesse caso, eu não vejo nenhum prejuízo que ele poderia ter sofrido. É claro que houve aí, como eu saliento no voto, esse erro, esse equívoco na expedição desse termo de intimação, mas ele recebeu no endereço certo para fazer a impugnação, e o único documento que ele teria que mostrar seria o laudo acompanhado da RT, e ele não faz. Então, por não vislumbrar aí prejuízos à defesa dele, eu acabei não acolhendo. Porque, na verdade, aqui que a DJ falou assim, ela disse, caso o impugnante esteja afirmando não ter recebido o termo de intimação devido a eventual mudança de domicílio, cabe informar que a alteração de endereço deve ser comunicada à FB sempre que ocorra, conforme disposto na sua normativa número tal. Agora, o raciocínio. Eu não sei, eu queria ver os colegas aí. Eu fico um pouco preocupado com essa situação, porque, na verdade, esse raciocínio largo, não tem prejuízo, porque ele veio se defender. Eu acho acho que alguns atos específicos eles têm um regramento muito estrito e que, se não cumprido, ele manda, por exemplo, digamos que não é o caso, tá? Mas o lançamento tenha sido direcionado para um outro endereço qualquer que não seja do contribuinte. E aí o contribuinte, de alguma maneira, ele sabe desse lançamento e vem e se defende. Isso torna válido aquele lançamento. Pelo menos eu acho complicado, né? Porque esse contribuinte, sei lá, foi para casa do primo dele, aí o primo dele, tem uma autoinflação aqui para você, e aí eu venho e me defendo. Não tive prejuízo. Tá, você viu aqui, está se defendendo, não teve prejuízo, mas sabe, tem uma formalidade aí normativa, né? Que ele tem que ser cientificado no domicílio fiscal dele. Isso aí o ato em si, ele fica um pouco complicado. Não sei, colegas aí,
se manifestem, né? Porque isso é raro acontecer, geralmente, mas porque a DRJ colocou tudo como se não tivesse atualizado. O que ela poderia ter olhado, né? Inclusive, precisaria deve ter visto e ficou quieto. E aí ele junta em sede recursal. Eu acho que se houve algum prejuízo, igual se a pessoa, o contribuinte foi cientificado no apagar das luzes, da autuação, eu vejo uma situação um pouco diferente da que acontece aqui, porque ele foi corretamente cientificado da lavratura do auto e realmente houve essa falha na questão do termo de início. Aí entendo as preocupações, mas realmente nesse caso eu não teria nenhum deslinde diferente do que teve agora se ele tivesse sido intimado desse termo de início. Mas eu vejo complicado, né? Porque tem o decreto 70.235 diz onde ele tem que se intimar. Tem que se intimar no domicílio fiscal dele. Se ele não for intimado no domicílio fiscal dele, mas ele não teve prejuízo porque ele veio se defendeu, eu acho um pouco complicado, né? Se seja um vício formal, eu acho que existe algum vício aí para mim, me parece, mas enfim. Leonan pediu a palavra e depois aí, é uma questão simples, né? Ele foi cientificado no lugar errado, pelo menos pelo que está se passando aí, né? Se realmente foi alterado o endereço cadastral, esse é um ponto que eu estou partindo do pressuposto que foi efetivamente alterado nas GTR posteriores. Acho que a doutora checou aí e a princípio foi isso mesmo. Então, aí eu acho que a questão só esse fato dele vir se defender, isso aí tornaria, digamos assim, convalidaria talvez essa intimação errada, alguma coisa do gênero. Por favor, Leonan, por favor, uma palavra. Claramente tem realmente aqui o vício do procedimento, realmente tinha DITR 2011, intimaram, tinha DITR com endereço matuar em 2013, 2014 e utilizaram a DITR 2011, né, para intimação. Agora, a dúvida que eu estou ele pede essa nulidade com qual propósito? Ele quer fazer um aditamento, ele disse que teve pouco tempo para recorrer, para se resignar, ou ele está pedindo essa nulidade como quisesse anular... Acabar isso mesmo. O lançamento. Cancelar o lançamento a que título? Uma decadência, porque não teria sido cientificado no momento oportuno? Não, não cumpriu o requisito, fui intimado no lugar errado, anula tudo. Seria isso. Esse é o padrão, né? Geralmente eles pedem nulidade para cancelar tudo, né? A nulidade de cancelar tudo não existe, né? Na verdade, voltaria para a etapa para ele poder fazer a impugnação a tempo e modo. Aí depende, se você viu material, vício formal aí. Impugnação e não disse que teve nenhum prejuízo. Nenhum, ele não fala nenhum prejuízo. Não escreveu apressadamente. Não, até mesmo porque ele foi cientificado corretamente Ele não fala que ele não teve tempo para fazer o laudo, nada disso. Porque se ele tivesse suscitado isso, e ainda que me parecesse há pouco verossímil as alegações, se existisse uma abordagem substancial de um suposto prejuízo, provavelmente eu estaria acatando. Mas aqui eu não vejo, então, por esse motivo eu fiz esse encaminhamento dessa forma. Eu acho que é o típico caso de instrumentalidade das formas, porque o cancelamento, como ele pretende, para arquivar e não ter mais nada, não vai existir. A gente poderia declarar a nulidade para voltar para a etapa de abrir um prazo de 30 dias para impugnar. Aí, se ele vai impugnar em 30 dias apresentar a mesma peça, a DRJ de repente apresentar a mesma decisão. Ele vai apresentar o mesmo laudo. Para a gente decidir a mesma coisa. Não, peraí, Leonan, isso aí você está fazendo conjunturas, né? Você não sabe exatamente. Conjunturas. Fazer né? Se o lançamento, digamos, fosse anulado por vício formal, né? Aí teria de abrir um novo espaço, fazer um novo lançamento e poderia juntar isso aí. A gente entra num terreno especulativo muito grande, né? A gente não pode se basear nisso. Mas ele vai vir, vai apresentar a mesma coisa. Mas quem sabe vai apresentar a mesma coisa? É possível, é provável, é muito provável, pouco provável, é totalmente especulativo. Na minha opinião, pelo menos. Então, aí, senhores, acho que pode passar a votação, então. A caminhada da doutora de negar provimento ao recurso. Doutor Mário, como vota? Eu vou fundamentar um pouquinho antes.
aqui é uma notificação do lançamento, né? Em tese é um ato do órgão, não do próprio auditor. A lei 9393, artigo 14, ele fala, ó, no caso de falta de entrega, bem como de subabilização ou prestador de informação inexata, a Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre empresa de terra constante do sistema a ser por ela instituído e os dados da área total. Isso é uma discussão que a gente já desenvolveu há mais tempo, né? Isso dentro do CAF. Essa natureza do procedimento fiscal ela é inquisitória, né? Não é esse contraditório nesse momento, então eu acompanho a relatora por esses fundamentos. Ok. Martim? Também acompanho a relatora. Também acompanho. Ricardo? Também acompanho. Acompanho. Eu acompanho também. Juliano? Acompanho a relatora, presidente. Eu vou divergir. Eu acho que é o caso de unidade de serviço formal, eu acho que intimar o contribuinte num domicílio que não é o dele, acho que há um prejuízo aí quase que presumido, né? Isso contraria aí as normas do decreto 70235, tá? Mas, enfim, ficou por maioria de votos, negar provimento ao recurso, eu fico vencido. E esse resultado vai ficar também para o item 12. E vamos passar ao item 13, então, Pecuária Baguari. Obrigada, presidente. Esse é aqueles casos em que a fiscalização aceita o laudo que o contribuinte apresenta, só que o contribuinte continua não satisfeito com as conclusões do laudo que ele mesmo juntou. De novo, aqui também é só um VTN, e ele junta o laudo, as conclusões do laudo são acatadas, e aí ele passa a querer desconstituir as informações que estão ali no laudo a partir de alegações genéricas acerca da localização do imóvel, de estar numa zona pantaneira, então que ali o valor da terra nua não seria aquele apontado no laudo que ele mesmo juntou. Então, basicamente, o que ele faz é isso, ele junta alguns documentos na peça recursal, lei número 9.393, que inclusive já constava nos autos também, desde da impugnação, e a partir daí ele passa a tratar, né, de uma questão da isenção do imóvel. Acho que isso já estava, né, desde a peça impugnatória, só pelo simples fato de se localizar ali na região pantaneira. Então, a alegação é VTN só que ele traz essa questão da isenção, falando que pede que sejam cumpridas as leis federais anexas que isentam o Pantanal de ITR. Então, da análise do demonstrativo, da apuração, verifica que consta o acatamento de uma série de áreas que gozam de benefício fiscal. Ele declarou uma APP de 3.640 que foi acatada, de utilização limitada de 9.000 e pouco que foi acatada, colocou também uma área de benfeitoria útil e necessária destinada à atividade rural de 100 hectares, igualmente acatada. Então, a despeito de não existir pedido expresso, parece o recorrente seja reconhecida a isenção do ITR da totalidade da área do imóvel, porque é um recurso um pouco confuso, porque não há ali uma indicação de uma área. Então, parece que ele queria tudo, então não comprovou, né? Ele teria que juntar lá, ainda que o ADA fosse imprescindível, outros documentos. Então, eu estou rejeitando esse pedido, né? Que o simples fato de estar localizado no Pantanal não faz com que ele seja a área integralmente isenta. Com relação ao VTN arbitrado, ele junta o laudo que foi acatado, e aí ele fala, já passo até pelas conclusões, coloco que, igualmente, apenas de forma genérica, desamparada de qualquer prova, pretende elidir o valor da terra nua encontrado no laudo por ele mesmo juntado, valendo-se apenas da seguinte alegação. Aí ele fala: pedimos atenção aos senhores para a dificuldade do recolhimento do ITR do Pantanal, onde a atividade é feita praticamente sem lucro, e que a produção da aparição das vacas é de 40%, que existe dificuldade no período das águas, etc, etc. Então, alegações muito genéricas,
a míngua de qualquer prova capaz de albergar sua pretensão, estou rejeitando, então o encaminhamento seria por negar provimento ao recurso. Tá, eu não entendi uma coisa aqui nessa parte final. Você disse que o recurso... em estado, durante o procedimento da fiscalização, você disse que ele acostou laudo e os valores foram acatados. Que valores foram esses? Porque você está acatando valores, mas também você não está acatando um valor, que é o VTN. Quais são os valores que foram atacados? Só para não ter confusão, tá? Do jeito que está escrito, está meio confuso. Tá, foi acatado o valor que constava no laudo. Tá, o laudo foi acatado o VTN do laudo. Foi acatado o VTN do laudo. Ele foi intimado para apresentar o laudo, ele apresentou e foi acatado o VTN do laudo. E aí esse laudo novo, essa pretensão de VTN, ele quer com essas alegações genéricas, mas ele pede algum valor? Nada. Ele não pede um valor, ele só fala que ele está errado, descrevendo questões que acontecem no Pantanal. Tá, entendi. Não, tudo entendeu? Bem. O VTN, que ele é intimado só para comprovar o VTN, ele comprova. E depois ele começa a se insurgir contra o laudo que ele mesmo juntou. Ok. Estou esclarecido. Alguém, então, um comentário? Só vou votar. Mário? Acompanha a relatora, presidente. Sara? Eu acompanho. Sara? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Leonan? Acompanho. Juliano? Com a relatora, presidente. Também acompanho. Então, ficou negar provimento ao recurso por unanimidade. Esse resultado também vai ficar por item 14, 15, que são repetitivos associados a esse paradigma, que é o item 13. Passo a palavra, então, obrigado, Ludmila, passar o item 16, palavra para o Leonan. Obrigado, presidente. Item 16, contribuinte Etelcles. É um espólio. Nessa temática aqui, nós vamos ter abordagem sobre provas juntadas com recurso voluntário. Terá também a temática de nulidade junto com a ilegitimidade, porque não constou o nome do espólio na notificação. Será tratado também questão de dilação probatória requerida de forma aberta no recurso. Será abordado também essa questão de erro de fato, na questão da transmissão da DITR. Teremos temática de APP de florestas nativas, de área de reserva legal, de produtos vegetais e de pastagens. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário, relativo ao inconformismo com a decisão da DRJ. A primeira turma da DRJ de Brasília. Esse referencial não constará da formalização por ser um repetitivo, um recurso que dará origem a repetitivos. E a decisão da DRJ foi unânime e julgou improcedente a impugnação. Eu trago a ementa para vocês, que não será replicada na formalização, como dito, por ser um repetitivo. Do lançamento fiscal. A essência e a circunstância do lançamento, realizado pelo município, naquele convênio que tem com a Receita Federal, em razão de delegação por convênio das atribuições de fiscalização e cobrança do ITR, estão sumariadas no relatório do acordo do objeto da irresignação, tendo por base a desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo, arbitrando com base no VTN por hectare do CIPT, da Receita Federal, considerando o grau de aptidão agrícola, foi considerado o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN tributável, bem como teve uma glosa parcial da área de produtos vegetais, na parte não comprovada, e também teve glosa integral da área de pastagem, também não comprovada, assim apurando imposto suplementar. Consta dos autos que, devidamente timado, não apresentou laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14653, dígito 3 da ABNT, que comprovasse os dados lançados na ITR para fins de VTN. Igualmente, deixou de comprovar parte da área de produtos vegetais e não atestou qualquer área de pastagens, não tendo apresentado a contento, mesmo intimado, para tanto, notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos e tantos outros documentos que aí estão relatados, peço bem para não estar lendo todos eles. Para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior ao ano base da ITR.
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacina, demonstrativa de movimentação de gado e rebanho também não foram anexados. Notas fiscais de produtor referente à compra e venda de gado para comprovação do rebanho existente de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior também não foi apresentada. A descrição dos fatos, enquadramento legal e demonstrativo de apuração do imposto devido e da multa de ofício e juros de modo estão colacionados no processo. Como durante a ação fiscal não apresentou o laudo de acordo com as normas da ABNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento e outro sim glosou-se as áreas não comprovadas, sendo então o sujeito passivo notificado para apresentar a sua impugnação. Questão de direito controvertida lá na impugnação. A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual informa que os imóveis estão abrangidos por uma escritura de doação, com reserva em processo de regularização devido a irregularidades ocorridas no cartório. Ressalta que parcelas das áreas foram vendidas pelos respectivos outorgados, donatários, e outras continuam em posse dos remanescentes. Contudo, como não era possível passar as devidas escrituras das áreas alienadas, os ITRs e CCIR continuaram sendo elaborados como outorgantes doadores. Afirma que em época alguma as terras ficaram ociosas. Sustenta que na área de pastagem ainda estão computadas áreas de APP e de cercado, que eram ocupadas por bovinos e terceiros o ano todo. Para comprovar as áreas ocupadas, apresentou contrato de compra e venda, contratos de parceria agrícola e de cessão, declaração de uso das áreas de pastagem, escritura, cópia das matrículas na referida escritura, CCIR, de vários anos base, e planilha da distribuição das áreas e recálculo do imposto confirmando o uso das áreas, mapas das áreas ocupadas com cana-de-açúcar. Eis o resumo da impugnação. Acordo de impugnação. A tese não foi acolhida pela DRJ. Na decisão ACO é abordado sobre a revisão de ofício e erro de fato no contexto da tratativa da área total e das áreas distribuídas no imóvel. Ainda aborda sobre a área utilizada com produção vegetal e das áreas de pastagem, bem como sobre o valor do VTN, considerando a subavaliação. Ao final, a impugnação foi julgada improcedente, mantendo a exigência do ITR do ano base em referência. No recurso voluntário e ratificação da questão controvertida. No recurso voluntário, através de representante legal, representando o espólio, em preliminar, requer o reconhecimento do erro na identificação do sujeito passivo e a consequente nulidade. No mais, reitere os termos da impugnação, ratificando essas questões de direito controvertidas, não se conformando com a improcedência das razões de defesa na forma de decisão de piso. Juntou documentos ao processo relativos à lide tempestivamente instaurada, sendo todos eles cópias de certidões cartorárias do registro de imóveis, inclusive que já estavam no processo por ocasião da impugnação. Aí tem referência às folhas. Conforme é o que importa relatar. É um paradigma isso aqui. Admissibilidade. Recurso atende a todos os pressupostos de admissibilidade, por conseguinte com isso. Apreciação de prévia análise do mérito. Documento novo. A defesa colaciona com recurso voluntário documentos novos, mas relacionados à própria lide. São certidões cartorárias, né, que já tinham sido colacionadas, na verdade são cópias. Então, estou conhecendo esses documentos. Na verdade, são réplicas, já presentes nos autos. Apreciação de preliminar antecedente ao mérito, do erro na identificação do sujeito passivo e nulidade. O recorrente alega que o autuado faleceu e junta a certidão de óbito. Em seguida, afirma que as intimações nunca foram endereçadas para o espólio, sustenta vício formal e a nulidade. Por último, afirma que é parte legítima para recorrer por ser herdeiro do espólio. Pois bem, entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito dos argumentos, não existe nulidade, não há erro no procedimento que resulta em nulidade. Ora, o lançamento decorrer do procedimento de malha fiscal, a partir de declaração transmitida pelo sujeito passivo ou seu representante legal. Lá do outro, a impugnação que instaura o contencioso fiscal foi apresentada por representante do espólio. Demais disso, o fato da notificação ter apresentado o nome do falecido sem constar ao lado o nome espólio, não torna o ato nulo. E não existe nulidade nessa mera formalidade que não ocasiona prejuízo, estando todos cientes que se trata de um espólio. Aliás, a defesa, quando desejou se pronunciar, o fez, tendo cumprido o prazo legal da impugnação e do recurso voluntário, pelo que tinha acesso às notificações, não sendo óbvio para bem representar o espólio. Além do mais, o nome do inventariante não poderia constar na notificação, pois não é contribuinte. Então, a mera ausência do nome espólio, ao lado do nome do falecido contribuinte, não tem um condão de anular o ato, especialmente quando não se observa efetivo prejuízo. Aí eu trago outras observações. Em suma, não observa preterição do direito de defesa nos termos do artigo 59.2 do decreto 7235. Não constado qualquer vício, não existe nulidade. Sendo assim, rejeita a preliminar
de preliminar de nulidade ou de ilegitimidade. Mérito. Quanto ao mérito, passa apreciá-lo. Erro de fato, tamanho do imóvel, área de preservação permanente e florestas nativas. No recurso voluntário, basicamente, a defesa reitera os termos da impugnação, exceto quanto ao VTN, que não é mencionado no recurso voluntário, e por isso não será mais abordado. Sustenta que 135 hectares já estavam declarados em outra DIAC. Argumenta que já foram apresentados documentos que comprovam as áreas de pastagem e de vegetais e que devem ser consideradas áreas ambientais, especialmente em razão do CAR. Pois bem, na impugnação recorrente requer que a área total do imóvel fosse alterada de 468 hectares para 489, o que não se justificou por ausência de provas, e que fossem acatadas áreas de preservação permanente de 2,88 hectares e de reserva legal de 25 hectares e coberta por floresta nativa de 42 hectares, que não foram declaradas. Ocorre que não há prova nos autos para as áreas ambientais, área de preservação permanente e florestas nativas. E o CAR, por si só, de forma isolada, não é suficiente para o reconhecimento. A defesa precisava apresentar laudo técnico e outros elementos para atestar áreas ambientais vindicadas, área de preservação permanente e florestas nativas. No recurso voluntário, o recorrente pretende, outrossim, a redução de 135 hectares que já estavam declarados em outra DIAC. Porém, a prova dos autos, ao meu sentir, não é suficiente para a demonstração vindicada. Ademais, como dito acima, na impugnação se pretendia aumento de área, e só em sede recursal se objetivou a redução por uma suposta duplicidade declarada. Porém, a prova não se afigura em contexto, pelo que não é possível acolher, sendo assim sem razão recorrente desse capítulo. Erro de fato quanto à reserva legal. Quanto à área de reserva legal, a DRJ consigna que se constata nos autos a certidão da antiga matrícula do imóvel, número tal, que informa a verbação de uma área de reserva legal de 11,33 hectares registrada na dita antiga matrícula, em data anterior à emissão da nova matrícula, pelo que concluiu que a providência foi tempestiva para o exercício 2009, embora tenha entendido que a verbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, de 11,33 hectares, não supriria a necessidade de se comprovar também a exigência relativa ao ADA, e por isso também negou a reserva legal. Ocorre que a súmula CAF 122 reza que a verbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supra eventual falta de apresentação do ADA tempestivo, né? Sendo assim, deve-se reconhecer os 11,3 hectares da reserva legal. A própria DRJ reconheceu, e depois veio só com a história do ADA para afastar. Área de produtos vegetais. Com relação à glosa parcial da área de produção vegetais declarada, que passou de 300 para 218, concordo com a decisão de piso no sentido de que não cabe ser restabelecida integralmente, por falta de apresentação de documentos hábeis para sua comprovação. Isto porque caberia apresentar laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de ART, devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas as culturas e as atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas durante o ano básico correspondente ao exercício em atuação, juntamente com os documentos que serviriam de base para a elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos, adubos, sementes, por exemplo, notas fiscais de produtor, certificado de depósito, nos casos dos armazéns de produto, para comprovação da área. Aliás, como exigido pela fiscalização no termo de intimação fiscal, todavia nada disso foi juntado. Ora, no mais, os mapas apresentados por si só não são suficientes, são poucos contratos firmados entre particulares, sendo assim, sem razão recorrente nesse capítulo. Áreas de pastagem. Com relação à glosa integral da área de pastagem declarada, de 164 hectares, concordo com a decisão de piso, no sentido de que não cabe ser restabelecida integralmente, por falta de apresentação de documentos hábeis para sua comprovação. Isto porque, para a comprovação de uma área de pastagem, é necessário apresentar documentos que comprovassem a quantidade suficiente de animais de grande e ou médio porte existente no imóvel, no ano básico correspondente ao exercício fiscalizado, para efeito de aplicação do índice de lotação mínima por zona pecuária. No caso, 0,70 cabeça de animais de grande porte por hectare. E não tem documentação, sem razão recorrente nesse capítulo também. Em resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos relacionados com o recurso, rejeito a preliminar de nulidade e de ilegitimidade no método do provimento parcial para restabelecer os 11 hectares da reserva legal, aplicando na súmula CAF 122. Ok. Só faço apontamentos, né, que seria para reconhecer, né, porque na verdade a gente restabelece quando ele declarou, e na verdade ele não declarou essa área de reserva legal de TR, então seria para reconhecer. Reconhecer, tá. Em relação ao resto, alguém tem algum apontamento, alguma...
Então, Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Martim? Acompanho o relator. Sara? Também acompanho o relator. Ludmila? Acompanho. Ricardo? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou unanimidade de votos, dá passar provimento ao recurso para reconhecer 11,3 hectares de reserva legal. E agradeço mais uma vez aí, agora agradeço ao Leonan, e passo a palavra mais uma vez para o doutor Mário, item 20 da pauta, Biovert, também ITR. Mário, microfone. Ok. Obrigado novamente. Contribuinte, então, Biovert Florestal e Agrícola Limitada. A discussão aqui, em sede de CARF, seria simplesmente a questão da tempestividade da impugnação. A DRJ não conheceu do recurso, posto que intempestivo. E o contribuinte, ele apresenta, da impugnação, desculpe, ele não conheceu da impugnação por intempestividade. No recurso, o contribuinte simplesmente alega-se a DRJ não conheceu do recurso por intempestividade e começa a discutir o mérito. Ele não faz nenhum tipo de alegação relativamente à intempestividade, defendendo a eventual tempestividade dessa impugnação. E como ela é manifestamente intempestiva, eu vou ler o voto agora, eu estou votando aqui por não conhecer do recurso, porque ele não discute a tempestividade da impugnação, já entra direto no mérito. Então, eu vou passar direto para o voto, presidente, se me permite. E que pelos argumentos de mérito articulados pela contribuinte na sua peça recursal, a análise do recurso deve se ater exclusivamente à questão da intempestividade declarada pela unidade julgadora de piso. A impugnação apresentada pela contribuinte é flagrantemente intempestiva. Conforme demonstrado no julgamento de piso, a autuada foi cientificada da notificação por via postal em 16/11/2010, conforme a R de folha 106. Somente em 14/2/2011 foi enviada a correspondente de folha 114, recepcionada como impugnação, uma vez que não houve qualquer outra manifestação do contribuinte no período transcorrido entre a data da ciência e a data de postagem do referido expediente. Portanto, a manifestação da autuada recepcionada como impugnação ocorreu 89 dias após o recebimento da notificação. No recurso apresentado, a contribuinte apenas faz emissão ao fato de que a impugnação teria sido intempestiva, entretanto, não apresenta qualquer tipo de argumentação de defesa ou justificativa para a flagrante intempestividade de sua peça impugnatória. Assim, considerando que o recurso apresentado não trata, seja direto ou indiretamente, da declaração de intempestividade da impugnação, que não houve apreciação de mérito por parte da autoridade julgadora de piso, voto pelo não conhecimento do recurso, uma vez que não estará na fase litigiosa do presente lançamento. E lembrando que o recurso dela, simplesmente, na impugnação, ela simplesmente fala: os documentos, agora eu consegui os documentos e mandou, como se fosse. E aí eles receberam como impugnação. Ela mandou o ADA, me parece, alguma coisa assim. Eu voto, presidente. Ok. Dúvidas? Alguém está dando uma olhadinha aí, né? Aparentemente ele não entrou na questão da tempestividade porque não tinha o que falar, né? Por isso que ele não entrou. E se colocou, mas tudo bem. Eu tô ok. Acho que está bem caracterizada aí a situação. Vamos passar a votação, então. Doutora Sara. Não, doutor Martim. Acompanho. Sara. Também acompanho. Mila. Eu também acompanho, só estava olhando por causa da questão das matérias de ordem pública, que eu tenderia a relevar. Mas, no caso aqui, não há no recurso nenhuma alegação se enquadraria a hipótese, né, de conhecimento de ofício. Então, também acompanho. Ok. Ricardo. Acompanho. Leonan. Acompanho.
Juliano? Acompanha o relator, presidente. Também acompanho, então ficou por unanimidade de votos, negar conhecimento, não conhecer o recurso, né, por unanimidade de votos. E agora vamos para o último do tema ITR, com a palavra o relator, doutor Mário, interessado, ele tem 22 da pauta, interessado Estrela Agroflorestal. Obrigado novamente, presidente. Esse item é um caso que já foi discutido bastante agora pela manhã, é a ausência da tela do VTN, que foi por aptidão agrícola. Então, eu estou propondo também a resolução, se me permite, eu faço a leitura do voto direto. Previamente, a apreciação do pleno recurso, há que se registrar que foi procedido ao arbitramento do VTN com base nos valores do CIPT. Verifico que, no termo de intimação lavrado pela fiscalização, há expressa advertência de que a falta de comprovação do VTN ensejará o arbitramento do valor da terra nua nos termos da Lei 9393. Do município de locação do imóvel para 1º de janeiro. Entretanto, não se encontra demonstrado na notificação do orçamento e documentação subsequente o critério de apuração do VTN utilizado, e se foi ou não considerado o grau de aptidão agrícola, bem como verifica que inexiste nos autos da tela de consulta ao CIPT. Um dos pontos discordantes do pleno lançamento é justamente o VTN, utilizado para efeito de arbitramento e cálculo do imposto. No disposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que junte aos autos a tela de consulta ao CIPT, que respaldou o mencionado arbitramento. Na sequência, deve ser conferida a oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência. Ok, matéria já bem cimentada aqui na turma, né? Vou passar a votação, então, se não tiver nenhuma... Dar uma olhadinha, né? De repente. Também, se quiserem dar uma olhadinha, sempre é bom. E a Sara já vai preparando aí, né? Entrando os motores. Pois é. Eu consegui postar, viu? Eu estou nervosa até. Ô, Rony, eu já consegui postar, tá? Eles consertaram a parte. Tá ótimo, tá ok, né? Eu consegui colocar os votos. Sara, eu posso te pedir... Não, eu chequei, eu tô ok com o encaminhamento do Mário. Tem como você me mandar por e-mail ou por mensagem, só para eu não ter que pausar aqui o... Tá, posso mandar para eu pegar as minutas? Por favor. Me permite, se quiser eu mando, porque ela vai preparar agora, eu já baixei todos, você quer e-mail ou mensagem, qual você prefere? Uai, Mário, o que você acha mais fácil? Claro, hein? Tanto faz para mim que está no computador. Pode ser por mensagem. Então tá bom, estou te mandando agora. Obrigada. Okay. Fazer a votação então, Martim? Acompanho. Sara? Também acompanho. Ludmila? Acompanho. Ricardo? Acompanho. Acompanho. Juliano? Apoio o relator, presidente, pela diligência. Também acompanho. Então, ficou diligência para verificação da documentação que ampara o arbitramento do CIPT. O processo retorna para a unidade de origem. Esse foi o resultado do item 22, para a unidade de votos. Erramos agora, nesse momento, a matéria ITR. Vou perguntar para a relatora Sara, e se 23 e 24, mesmo os contribuintes, passar para imposto na pessoa física, eles são extensos? Não, é mais ou menos simples? É mais pelo horário do almoço, que é daqui a pouco, né? Mas acho que dá para começar. Vamos lá, vamos em frente. Que coisa a gente vai, tá? Sara, teu microfone, por favor. E com a palavra já. Estava falando e esqueci de ligar o microfone. Então, esses dois processos dessa Alessandra, os dois são de despesas médicas. Basicamente, meus processos aqui são de despesas médicas, né? São os processos que eu trouxe lá da turma extraordinária, né? Então, são processos pequenos, baixa complexidade. E tá aqui o que eu vinha decidindo lá, pode ser que a gente, agora que eu passo a ter novos posicionamentos, né, com vocês aí com muita experiência, mas enfim, o processo da Alessandra, esse primeiro, a diferença dele para o segundo é que no primeiro ela não recebeu a intimação, o termo de intimação fiscal. Ela fala que mudou de endereço, né? Mas ela não questiona a mudança de endereço, ela só fala que não recebeu. E eu estou só relatando isso porque, como foi exigida pela DRJ a comprovação de efetivo pagamento, e isso não na intimação da fiscalização, a fiscalização não fez essa exigência
explicitamente porque ela não apresentou comprovante nenhum. Eu vou passar então aqui para ler. Eu estou relatando isso porque no segundo ela foi intimada, né, antes do procedimento, ela foi intimada do procedimento fiscal, então tem uma diferença entre os dois por isso. Então, é processo de RPF suplementar, né, que foi apurado em revisão da declaração do ano calendário de 2004, em decorrência de glosas de despesa com instrução e despesas médicas. Aí consta lá na notificação de lançamento, que está nas folhas 22 a 26, que a contribuinte foi intimada, mas não atendeu a intimação. Em decorrência disso, foi glosado o valor de 21 mil e poucos a título de despesa médica por falta de comprovação. E também 1.998 deduzido indevidamente a título de despesa com instrução, também por falta de comprovação. A contribuinte apresentou impugnação, na qual, em síntese, ela alega não ter sido comunicada para realizar a devida comprovação devido à mudança de endereço, e que, junto à impugnação, apresenta os documentos comprobatórios das despesas declaradas e glosadas. A DRJ de São Paulo, por unanimidade de votos, julgou improcedente por entender que os documentos emitidos pelas profissionais Luciane, Natal, Maria Lúcia, não podem ser aceitos para efeito de dedução das despesas médicas por não preencher os requisitos legais constantes lá do artigo 80 do regulamento do imposto de renda. Os recibos apresentados não especificam o tratamento, o beneficiário do mesmo, o efetivo pagamento e a prestação dos serviços. E no recibo de Luciane e Natal Vitor não consta endereço. Quanto às despesas com instrução, o contribuinte apresenta documentos de folha 12 e 15, um deles sem assinatura. Observe-se que os recibos apresentados referem-se à faculdade com sede em Brasília e o domicílio da contribuinte é na cidade de Valinhos. Considerando que existe possibilidade de curso à distância, a contribuinte deveria comprovar com documentos hábeis que efetivamente incorreu nos dispêndios objeto da glosa de dedução que não fez nesse momento processual. A contribuinte foi cientificada, né, da decisão, em 7/4, apresentou recurso em 29/4, sustentando que os fundamentos do acórdão recorrido carecem de legalidade, uma vez que, à luz do que dispõe o artigo 80 do RI, apenas na falta de comprovação, que seriam os recibos, é que se pode exigir cheque que comprove pagamento, e a alegação de que a simples apresentação de recibos de despesa médica não comprova a efetividade do pagamento ou dos serviços prestados. É uma interpretação extensiva do que dispõe a legislação, por isso ela considera inconstitucional, pois os recibos são sim meio hábeis de comprovação e especificação do pagamento realizado, conforme determina a lei, uma vez que consta nele endereço, CPF, e ainda que está especificado o tratamento. E quanto às despesas com educação, ela alega que o fato da sede ser em Brasília e o domicílio ser em Valinhos não impede que ela tenha cursado curso de especialização ou extensão, inclusive se deslocando até a capital federal para assistir aulas durante certo período de tempo, de forma que os recibos são suficientes, pois a faculdade tem CNPJ, telefone, e cabe ao fisco verificar sua veracidade e não ao recorrente produzir provas para demonstrar os gastos efetuados com educação de 3º grau. Requer o reconhecimento dos comprovantes apresentados, sob pena de aumento da base de cálculo do IRPF, e que as intimações sejam efetuadas em nome do Dr. Jundival, que é o patrão. Então, o recurso é tempestivo e a lide gira em torno de despesas médicas e instrução declaradas para fins de dedução da base de cálculo. Quanto às despesas médicas, eu sempre faço aqui um parágrafo padrão, né, que existe essa previsão na lei, desde que sejam devidamente comprovados, que a lei não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades, e não impede que a autoridade fiscal possa exigir outros elementos de prova, à luz do que dispõe o artigo 73 do RIR, né, que todas as deduções estão sujeitas à comprovação a juiz da autoridade lançadora, e que, se forem pleiteadas as deduções exageradas, poderão ser glosadas sem audiência do contribuinte. Portanto, a exigência de comprovação, além dos recibos, está respaldada na legislação, não havendo que se cogitar em ilegalidade ou mesmo interpretação extensiva da legislação. Aí eu citei aqui dois julgados do CARF que vão no mesmo sentido.
Então, assim, os recibos médicos não são a prova absoluta para fins de dedução da exigência da comprovação de pagamento da despesa da efetiva prestação do serviço, que está respaldado na legislação de regência, não havendo que se cogitar em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade. Posto isso, passo a análise dos argumentos trazidos pela contribuinte, em cotejo com os fundamentos da decisão recorrida. Até eu fiz um registro aqui do fato que ela não foi, ela alega que não recebeu a intimação no endereço, não a notificação, a intimação para prestar esclarecimentos, né? Eu estou só registrando aqui que isso não... ela não alegou isso como cerceamento de defesa, nada, mas embora no caso concreto essa informação prestada não influencia, né, no resultado do julgamento, pois a contribuinte foi devidamente cientificada da notificação de lançamento, tanto que apresentou a impugnação tempestivamente, é bom registrar que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto à Receita Federal, porque pelo que ela relata, ela mudou de endereço e ainda não tinha atualizado no cadastro, mas isso aqui ela não traz como argumento. Então, quanto aos recibos mesmo, que foram emitidos pelos profissionais Luciane, que é uma fonoaudióloga, Natal, que é odontólogo, R$60, e Maria Lúcia, que é uma psicóloga, R$15.000. Eles não foram acatados pela DRJ por não preencherem todos os requisitos legais. Não especificam o tratamento, o beneficiário dos mesmos, não comprova a efetiva prestação do serviço e real desembolso efetuado pela contribuinte. Esses são os argumentos da DRJ. E acrescentou ainda que os recibos de Luciane e Natal não têm endereço. No recurso, a contribuinte se limita a informar que os recibos preencheriam sim os requisitos legais, mas não junta nenhuma comprovação dos fatos apontados pela decisão recorrida. Em relação à falta de identificação, é até possível inferir, estou citando a solução da COSIT, que é até possível inferir que possa ter sido o próprio contribuinte, né? É a solução de consulta 23, que você já conhece muito bem, que na hipótese de comprovante ter sido emitido em nome do contribuinte sem especificação do beneficiário, pode-se presumir que este foi o contribuinte. Entretanto, a contribuinte não faz qualquer comprovação quanto à efetiva prestação do serviço, como receitas, exames, prescrição médica, ou quanto à forma de pagamento das despesas declaradas, como cópias de cheque, transferências, extratos bancários. Ao se beneficiar da dedução, o contribuinte deve ser acautelado a guarda de elementos da prova da efetividade dos pagamentos, que o ônus probatório é dele. Estou trazendo aqui uma doutrina, né, do Desse Antônio da Silva Cabral, que ele fala que em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de rendimento devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importam em redução, exclusão, suspensão ou extinção competem ao contribuinte. E fiz ainda mais uma colocação aqui, que em relação a Maria Lúcia, que é a psicóloga, R$15.000, foi em 2004. Ela declarou ter pago a ela R$1.250 todo mês, 15.000 no ano, e eu estou considerando que é um valor até exagerado, né, que pela peguei uma tabela do IBGE agora de 2020, que o preço de uma consulta médica, o preço médio de uma consulta com a psicóloga em 2020 é 247, que em 2004 seria bem inferior. Esse fato, além de permitir a glosa da despesa, até mesmo sem audiência prévia do contribuinte, reforça a necessidade de comprovação do efetivo desembolso da despesa. E aí, quanto ao endereço, também o que eu notei, estou colocando aqui, que foi apontado falta de endereço, e a contribuinte, ela trouxe os mesmos recibos emitidos por essa Luciane, os mesmos, eu comparei um por um, até os erros são os mesmos, só que ela apôs o endereço. Então, ela pegou o mesmo recibo e apôs o endereço e apresenta agora. Então, esse é mais um motivo que a gente não dá para catar como prova esse recibo, porque ela alterou, né, o recibo emitido. Então, eu voto aqui que as glosas das despesas médicas devem ser mantidas. Da mesma forma, as despesas com instruções não poderão ser restabelecidas. A DRJ manifestou que ela deslocou, os recibos apresentados referem-se à faculdade em Brasília, e ela morava em Valinhos, e considerando que existe a possibilidade de curso à distância, deveria comprovar com documentos hábeis que efetivamente incorreu nos dispêndios objetos da glosa.
Aí a contribuinte ela fala que o fato da sede ser em Brasília e o domicílio em Valinhos não impede que ela tenha cursado curso de especialização ou extensão, inclusive se deslocando até a capital para assistir aulas durante certo período de tempo. Cabe ao fisco verificar a veracidade dessas informações. Entretanto, ela não junta nenhuma comprovação dos aludidos deslocamentos. Ademais, conforme notou a DRJ, há recibo que nem mesmo foi assinado, que está nas folhas 13. E não houve qualquer comprovação do pagamento da despesa, pois nos recibos não consta autenticação bancária e não foram apresentados extratos ou outros documentos que comprovem o dispêndio realizado de forma que não tenham reparo da fazenda decisão recorrida. E quanto ao pedido que seja as intimações realizadas para Dr. Jundival, eu cito a súmula 110. Esse é meu voto. Então, ante o exposto, eu nego provimento ao recurso. Está sem microfone, Rony. Ok, esse encaminhamento da relatora, só falei a observação assim, que não foi só por causa da falta de endereço, então não é o caso, mas assim, o endereço, acho que está par, né, tem sido, assim, se é só a falta de endereço, acho que até a Receita Federal nem glosa mais, assim. Eu só citei do endereço que a DRJ colocou. É só falta de endereço, né, no caso teve outras coisas, associadas. Mas, assim, tem a solução de consulta interna 7 de 2015, se não me engano, trata disso. Enfim, mas é só detalhe, porque não vai alterar aqui os valores. Deixa eu ver se tem alguma observação a fazer. E eu também falei apontamento que esse caso, para mim, é diferente daquele caso que a gente examinou da questão da intimação, né? Esse aqui... Não, é diferente. Esse aqui... Ela nem tinha atualizado, aquele caso ele tinha atualizado pela Receita. Então, eu não vi, particularmente, eu não vejo motivos pelo qual, né, para mim, é um erro sério mesmo de procedimento, não ser intimado no endereço da Receita. Aqui não. Aqui ela simplesmente não tem prova nenhuma. Então. Ela nem alegou, ela só como falou, olha, eu não fui intimada porque eu mudei de endereço da rua tal para a rua tal. Mas as próximas intimações ela recebeu no endereço certo, né? Foi a notificação, o acórdão da DRJ. Alguém tem alguma observação? A gente passa a votação aqui. Mário? Sim, obrigado. Eu fiquei na dúvida só da questão da instrução, mas ela não traz nenhum elemento, né? Ali ela fala de extensão ou especialização, depois fala terceiro grau no recurso, e não traz nada que... Tem que ter trazido a matrícula do curso. Pelo menos o diploma, né? Não, a matrícula do curso. Pelo menos, né, matrícula de um curso, um contrato com a empresa, né? E o próprio recibo não fala nada, ele fala referente 2 pontinhos. Esse recibo tá bravo. Eu queria passar para o Leonardo de votar, que está pedindo a palavra. Eu concordo. Leonardo, por favor, Leonardo pediu. Eu concordo com o encaminhamento de Sara. Eu só não sei se seria interessante aqui ela registrar que está superado já pelas soluções de consulta essa questão do endereço. Que ela falou que não está escrito. Não, eu até toquei no endereço porque eu vi que ela escreveu manualmente depois, mas eu vou acrescentar... Você colocaria que já, apesar de estar superado, tem outros elementos. E os R$60 também, eu acho que também seria um pouco do mesmo. Exige comprovação de R$60, mas esse tem outros elementos. Então, vou acrescentar sim. Obrigada pela sugestão, gente. Martim, como voto? Eu acompanho a relatora, Benício. Também acompanho a relatora. Ludmila? Eu acompanho. Ricardo? Acompanho. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho. Acho que minha internet pelo jeito está meio ruim aqui, que eu estou vendo vocês travados. Mas se estão me ouvindo, dá para continuar. Então, ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. O item 23, o item 24, por favor, Sara. O item 24 também é da mesma contribuinte, só que aqui é só despesas médicas. E a diferença, ela foi intimada, né, para comprovar o efetivo pagamento, a efetiva realização das despesas.
e ela traz eu nem vou ler todo o relatório, então, porque é a mesma matéria, e vou passar para o voto, se vocês concordam, e assim, a grande diferença aqui é que ela traz como comprovação, tenta trazer como comprovação a declaração de ajuste anual da psicóloga, das duas profissionais. Aqui, no caso, são duas profissionais, eu vou ler o voto que é melhor, né? Em relação às despesas, eu vou passar aqui para a parte já... para parte já... Assim, os recibos médicos não são prova absoluta. Essa parte é igual, não vou ler tudo. Passa a análise, então, dos argumentos trazidos pela contribuinte em cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, que está na página 4. A glosa se refere à despesa com as seguintes profissionais: Luciane Oliveira, 7.000, e Maria Angélica, 6.000. Inicialmente, registro que anteriormente ao lançamento, a contribuinte foi intimada a apresentar a comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas e também dos serviços prestados, conforme se denota o termo de intimação que está às folhas 15, o que não fez. A glosa foi mantida pela decisão recorrida sob o fundamento de que não houve a comprovação requerida quanto ao efetivo pagamento das despesas. A RJ aqui, eu até estou colocando que ela não se manifestou quanto à efetiva realização do serviço. Ela falou só sobre efetivo pagamento que não foi comprovado. Então, eu trouxe o recurso só em cima desse ponto. Para comprovar suas alegações, a contribuinte juntou, além dos recibos, as folhas 85, declaração da profissional Luciane, na qual a mesma atesta ter recebido da contribuinte no ano de 2005 a quantia de 7.000 em espécie. Já as folhas 86, junta a declaração da mesma profissional descrevendo os serviços prestados. Além disso, para comprovar o efetivo pagamento, junta as folhas 90, a DAA, da profissional, que se declara como autônoma e declara ter recebido valores de pessoa física muito próximos aos informados pela contribuinte. No ano, eu tenho até que acrescentar, no ano de 2005, a DAA, já que ela trouxe essa prova, eu estou analisando, a DAA dessa Luciane, ela colocou a único rendimento no ano inteiro de pessoa física, 6.982, e declarou que pagou, e a contribuinte apresenta 7.000 de recibos. Então, com base na DAA da profissional, pode-se inferir que a única paciente em 2005 que ela teve foi a contribuinte. No meu entender, é demasiado estranho que a profissional que atuou durante todo o ano, os recibos são de janeiro a dezembro, tenha no ano apenas uma paciente, ainda mais porque mora numa cidade considerada grande, que é Campinas. Como ela atendeu uma única paciente? Além disso, também é de se estranhar que a contribuinte que mora em Valinhos, conforme a DAA dela, se desloca até Campinas para submeter a tratamento por profissional que não atendeu durante o ano nenhum outro paciente, ou seja, não se trata de profissional indicada por outros pacientes, o que justificaria o deslocamento, embora as distâncias entre as cidades sejam de aproximadamente 15 quilômetros. Esses fatos, aliados à falta de comprovação exigida, cheques nominais, extratos bancários e etc., me convencem pela manutenção da cláusula em relação a essa profissional. Semelhantemente, a profissional Maria Angélica consta da cópia da DAA, na qual se declara autônoma, ocupação odontóloga, e declarou ter recebido de pessoa física no ano de 2005 o valor de 8.999, ou seja, quantia próxima àquela que a contribuinte declarou ter pago a profissional. Da mesma forma, é estranho que a profissional que atuou durante todo o ano tenha, no ano, apenas praticamente uma paciente, pois teria recebido mais 2.999, além dos 6.000 da contribuinte. Ainda é mais uma profissão procurada como a de odontóloga. Demais disso, estranho também é que a contribuinte que mora em Valinhos se desloca em Indaiatuba para se submeter a tratamento pela profissional, ou seja, percorreu uma distância de 35 quilômetros para isso. Esses fatos, aliados à falta da comprovação exigida, que é os cheques nominais e extratos, me convencem pela manutenção da glosa. Além disso, mesmo diante da intimação na fase de impugnação e agora em sede de recurso, a contribuinte em nenhum momento prestou qualquer esclarecimento relativo à forma de pagamento das despesas declaradas, que poderia ser feito por meio, está até repetido aqui, depois eu vou melhorar, por meio de apresentação de cheques, extratos, por exemplo. Então, eu nego o provimento, o recurso. Tá, esse é o caso meio sui generis, né? Porque tem essas declarações dos profissionais, né? São declarações aqui. Eu estou vendo essas declarações, só situar a situação aqui, declarações eu estou vendo, elas foram feitas anteriormente ao procedimento fiscal, não são retificadoras, quer dizer, não é aquela situação que
contribuinte, de repente, ficou... eu contribuo no procedimento fiscal, então eu vou lá no prestador e pedir que é meu amigo e pedir para ele retificar a declaração para ajustar, que parece que a declaração foi entregue em abril de 2006, né? E aqui, vamos ver aqui o auto de infração, me parece que é posterior. É posterior, É de 2009 e tal. Não sei, eu nunca votei nada parecido aqui, né? Só para colocar os colegas, até para acordar aí antes do almoço, vocês pensarem nisso aí, né? Quer dizer, você tem o prestador de serviços declarando, oferecendo esses rendimentos, né? Só que a gente não sabe se são vinculados esse profissional a eles deram a declaração, né? A gente, na declaração não consta quem... Como é que está declarado aqui? Na declaração não tem como constar para quem ele prestou serviço, mas pela coincidência, né, dos valores. Aí faz uma declaraçãozinha, depois aparece uma declaração outra, né, dizendo que aqueles... Você, Mário quer falar, e Ricardo também, por favor, só estou colocando minhocas na cabeça para vocês pensarem um pouquinho. Ricardo, por favor. Obrigado, doutor Mário. Senhor presidente. Cara, doutora Sara, minha família toda mora na região de Valinhos. Então, para paulista, em geral, é muito comum esse deslocamento, inclusive há profissionais que moram na região e vão à capital trabalhar diariamente, deslocamento de 90 quilômetros. Então, todas as referências à distância, eu não estou questionando a referência do trabalho ter sido prestado ou não, serviço ser prestado ou não. Eu acho que não é pertinente constar nos autos toda a dúvida enquanto à distância. Realmente lá, mesmo a minha irmã, ela se deslocava de uma distância maior diariamente. Então, para o pessoal da região, é muito comum deslocamento, 30 quilômetros, 15 quilômetros, não sei se seria conveniente, estou apenas sugerindo. Conveniente a presença da distância sem empecilho. Não, mas aí não é questão de conveniência, é um entendimento que ela teve, né? Não está inapropriado, é uma percepção, porque você tem uma proximidade, talvez, aí com O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente se desloca, porque a gente tem uma indicação boa, né? Fulano é um profissional excelente, mas a fulana aqui não tem indicação que você atendeu essa paciente pelo valor que ela declara, já que ela trouxe essa prova. Ela falou que pagou 7 mil para essa profissional. Essa profissional falou que a única pessoa física que ela atendeu, que o valor total que ela recebeu de pessoa física foi 6.982, ou seja, ela só atendeu essa paciente. Não, eu não questiono isso, mas é quem se se me permite, eu acho que o caminhamento seria, caso você concorde com o resultado, digamos assim, seria pelas conclusões, porque você não considera esse um argumento apropriado, dado o seu conhecimento particular da situação. Mas não dá para dizer que o argumento dela está errado no sentido do que ela conhece, né? Foi assim, né? E o que você está falando é um conhecimento pessoal, não está provado nos autos, né? Essas apreensões de distância é uma referência razoável, me parece. Embora, dado o que você está trazendo aqui para a gente, parece não ser pertinente, né? Mas, enfim, você também aí fica ao critério dela, né? Se ela quiser modificar, né? Eu acho que até eu acato a sugestão do Ricardo, pode não vai fazer diferença, não. Sim. Mário, por favor. Obrigado. Só concordo aí com o detalhe do Ricardo, realmente um local grande, assim, 15 quilômetros quase não é nada, né? Mas o que eu queria colocar é o seguinte, particularmente, essa questão da declaração, propriamente, para mim não quer dizer nada. Mesmo que por serem valores coincidentes, a pessoa pode emitir, ela declara dentro do limite de isenção, né? Não tem o livro caixa da profissional para mostrar quem é o cliente. Então, para mim, não tem nenhum tipo de valor probante. Mas a única coisa que eu coloco, assim, me causa alguma preocupação é a página 86, essa declaração da fonoaudióloga, onde ela descreve, né, ela está assumindo um risco muito maior, inclusive com firma reconhecida, né? E ela descreve, assim, em tese, qual teria sido o tratamento nessa paciente, essa fonoaudióloga, a Luciana Otranto. Então, esse especificamente, essa declaração aí que eu acho que a gente poderia ser um pouquinho mais analisada. Isso.
Independente da delegação de ajuste ou nova, para mim, ela não representa nada, assim, em termos de cruzamento. Ok, então as considerações, senhores, o Mário já, se ninguém tiver mais nenhuma consideração, a gente passa para a votação, tá? O Mário, como vota, então? Eu tenderia abrir uma divergência, então, e acatando esse valor do recibo relativo a profissional fonoaudiólogo, Luciane. Qual o valor mesmo desse fonoaudiólogo? É o quê? São 7 mil? Não sei, é você que está relatando. 7 mil, 7 mil. 7 mil? R$ 7 que ela declarou, na página 85 ela declara o recebimento, e na página 86 ela descreve o tratamento todo. Então, pela natureza aqui, com o recibo tudo, eu tenderia a acatar esse recibo. Ok. Martim, como vota? Se a relatora também quiser mudar o voto, fica à vontade, tá, Sara? Se quiser também se manifesta. Acompanha a divergência. Ok. Eu vou pedir vista. Vai pedir vista? Vou. Ok. Então ficou a vista, produtora Ludmila, tá? Eu vou anotar os encaminhamentos que foram dados. São meio-dia. Vou pedir para encerrar a gravação, então, por favor. Ok, presidente.